Integrantes da cúpula do PT querem que Lula interfira no voto do ministro do Supremo, Cristiano Zanin, sobre o marco temporal. A informação é do jornal Globo. Em razão dos recentes votos proferidos pelo ministro do STF em pautas conservadoras, os líderes do partido temem que Zanin vote a favor do marco temporal indígena, indo na contramão das diretrizes do governo. O plano é que Lula converse com Zanin antes desta quarta-feira. Fernão Lara Mesquita, muito boa noite, seja bem-vindo aqui em Oeste Sem Filtro. O Supremo Tribunal Federal, então, vai retomar o julgamento sobre o marco temporal amanhã, quarta-feira. O placar, por enquanto, deste julgamento está 2-1. O ministro Edson Fachin e também Alexandre de Moraes votaram contra a tese do marco temporal e o ministro, então, Nunes Marques, divergiu e votou a favor da tese do marco temporal, que institui aí a promulgação, a data da promulgação da Constituição Federal de 5 de outubro de 1988 como marco, então, para a demarcação de terras indígenas. Boa noite, Fernão. Boa noite, Paula. Boa noite, Ana Paula, Augusto, Silvio e o público querido aí da Oeste. Gente, esse pode ser o tiro de misericórdia, né, no Brasil. É incrível isso, né? Como tem gente que razoavelmente procura fingir um raciocínio razoável, né, para defender essa posição, né, de que todas as terras do Brasil, porque é isso, a oposição à tese que está vigendo por enquanto, que vale aquelas terras que estavam ocupadas por índios, de fato, né, ocupadas por aldeias, por povos indígenas até o momento da instituição da Constituição de 88. Né? Se você derrubar isso, então o Brasil inteiro fica sujeito a isso, e isso significa simplesmente extinguir o direito de propriedade, né, que deixará todas as terras do Brasil, urbanas ou rurais, principalmente as visadas, espera-se, né, que sejam inicialmente as rurais, né, seriam sujeitas à desapropriação para devolução para povos indígenas. Quer dizer, você tem que fingir que faz sentido colocar uma conversa dessa, né, é uma boa medida do grau de deslaçamento e de destruição completa do Estado de Direito no Brasil. Né? Você, em 2023, está sujeita a essa coisa, né, com uma população restante de indígenas ínfima, né, que já tem uma quantidade de terra no Brasil absolutamente desproporcional ao seu tamanho e à sua necessidade, mesmo porque nessas terras não se pode fazer nada, né? Eles estão declarados como objetos do passado remoto que não podem se modernizar, estão proibidos institucionalmente de se modernizar. Quer dizer, tem que discutir isso nessa altura. Então, está aí esse Zanin, né, os tais votos que ele deu, ditos conservadores, contra a droga, etc. Tem gente que acha que foi só para disfarçar o que vem vindo por aí depois, né? Mas vamos ver se o Brasil vai se suicidar já. Ana Paula Henkel, muito boa noite. Então, o ministro Cristiano Zanin do STF tem despertado a ira da esquerda com seus últimos votos, né, suas últimas decisões. Ele que foi contrário à descriminalização de drogas, foi contrário também a equiparar homofobia e transfobia ao crime de injúria racial, e agora eles estão aí receosos com o que vem pela frente amanhã, com o julgamento da tese, o retomada, né, do julgamento da tese do marco temporal pelo STF. Boa noite, Ana. Boa noite, Paula. Boa noite, Fernão. Boa noite, craque Silvio Navarro, meu mestre, Augusto Nunes, e muito boa noite à nossa audiência maravilhosa. Sobre essa parte
técnica e até filosófica, eu diria, do marco temporal, acho que o Fernão cobriu bastante. O que eu queria trazer no meu comentário, Paula, é o PT querer que Lula interfira em um voto de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, eles odeiam quem possa pensar em divergir dessa democracia de uma nota só do PT. Eles não gostam de opositores, eles dizem que protegem as minorias, as mulheres, os homossexuais, os negros, desde que mulheres, homossexuais, negros, indígenas, etc., participem da mesma agenda político-ideológica deles. Eles não gostam de divergências, eles amam o PL 2630 da censura, que está sendo aí costurado nos bastidores para que ele volte ao plenário e a censura seja institucionalizada no Brasil. Então é isso, Paula, é a democracia de uma nota só, não tem muito nem por onde correr, eles querem colocar o dedo naquilo que não gostam do que o povo, através de seus legisladores, passaram no Congresso. A gente vai lá no STF, bate na porta do STF, pede uma canetada para reverter o que os representantes diretos da nação brasileira decidiram no debate público, como tem que ser feito. Os legisladores não querem debater, a gente vai lá no STF e a gente bate lá mais uma vez. E agora, né, eles querem interferir também nas decisões de ministros do Supremo Tribunal Federal. É a democracia de uma nota só, é a democracia sem povo, sem decisões democráticas. Sobre o Zanin, eu comentei ontem, já começa errado, né? O sistema todo, o caminho todo do Zanin até uma cadeira do Supremo Tribunal Federal já começa lá na origem, já vem viciado, já vem errado da origem. O nascimento já está errado dessa indicação para ministro do Supremo Tribunal Federal, advogado do Lula. Portanto, eu não vou nem prestar atenção nessas decisões do Zanin, porque já começou errado, né? E também essas pautas e essas matérias não pertencem ao Supremo Tribunal Federal. Eu ainda tenho esperança, quem sabe, né? Não sei se vai acontecer, mas a esperança é a última que morre. Que um desses ministros, não sei se vai ser o Zanin, acho que não, mas os dois indicados pelo presidente Bolsonaro, que eles se levantem um dia, que eles possam, né, proferir ali o seu voto, dizer o seu voto, com juridiquês ou sem juridiquês, mas que no final eles digam. Queria colocar uma observação aqui aos excelentíssimos, nobres colegas, essas matérias não pertencem a esse tribunal. Essas matérias precisam voltar para as casas legislativas. Isso não tem que estar aqui sobre as nossas mesas. Acho que é sonhar demais, mas quem sabe. Augusto Nunes, muito boa noite. Quero te ouvir, então, também em relação a esse bastidor de que integrantes do PT estariam insatisfeitos com a postura do ministro Cristiano Zanin. Querem que, então, o presidente Lula interfira, converse com o ministro para tentar mudar aí o posicionamento dele, principalmente em relação a esse julgamento que vai ocorrer amanhã sobre a tese do marco temporal. Boa noite, Augusto. Boa noite, Paula, nossa chefe. Boa noite, Ana, minha querida parceira, grande Fernão, meu irmão Silvio, boa noite a você que nos acompanha. É a suruba institucional, né, como eu tenho repetido, que os três poderes estão convivendo dessa forma. Não há outra palavra. Suruba. A interferência ostensiva agora, do Poder Executivo, numa decisão que nem deveria ser, como lembrou a Ana, do Judiciário, e o silêncio do Congresso diante disso, do Poder Legislativo, a quem cabe legislar sobre isso, somando-se ao que a esses itens que eu citei, o desrespeito à Constituição. Os constituintes deliberaram sobre isso. Não aconteceu nada de novo. Conduz a uma situação que, além de anormal, do ponto de vista institucional, legal, constitucional, tudo,
conduz a uma situação de realismo fantástico. Isso aí parece um livro do Vargas Llosa, né, do Gabriel Garcia Marques. Você quer devolver o Brasil aos indígenas num planeta cuja história é uma história de conquistas. O que achariam as pessoas para tratar do assunto, que é o que mais interessa, não? O tal marco temporal. Marco temporal é o Brasil como ele é. Essa decisão, se eles aprovam essa maluquice, que a maioria dos ministros aí parece apoiar, isso modifica, faz com que desapareçam cidades, por exemplo, porque transformam em reservas indígenas ou em terras indígenas áreas já ocupadas por cidades. O que é que se faz, então, com essa população? Veio da Europa, veio das próprias tribos, vieram os que vieram da África, vieram de toda parte. Vai devolver, isso é a mesma coisa que o México devolveu a parte do país aos maias, que o Peru, o governo peruano resolve devolver parte do Peru aos incas. Capital, Machu Picchu, está lá já existe. Eles estão loucos, eles nunca foram para esses lugares que serão alterados se essa maluquice for aprovada. A interferência do Lula, eu acho que a Ana resumiu bem, o Fernão também, está sendo julgado no lugar errado por pessoas que não sabem trabalhar como juízes e que não merecem estar no Supremo. Está sendo julgado um assunto que pertence ao Congresso. Então é preciso parar com isso. Eles decidem, sobretudo, com aquela desculpa. Eles são garantistas. Garantem o quê? Além da própria vida mansa, tá? E do emprego vitalício. Como é que pode, quer dizer, a insegurança jurídica que isso provoca? O que eles fizeram com a reserva Raposa Serra do Sol em Roraima, não fez com que eles aprendessem? Não, porque eles nunca foram lá para ver o que aconteceu. E agora querem mexer no Brasil inteiro, como se isso fosse mais uma controla o Supremo, sob o silêncio dos mudinhos do Bolsonaro e dos que deveriam ter algum juízo. Lá eles querem aprovar agora o que fizeram lá com o Roraima, querem fazer com o Brasil inteiro. Que tal? Brasília não tinha indígenas, nunca teve. Se a tribo lá acaba, muda a capital. Olha a loucura que eles estão discutindo como coisa normal e o PT querendo que o juiz, o ministro que o Lula indicou, não divirja deles. Enquanto sustenta mentiras, como que afirmava, por exemplo, ele cansou de dizer isso, tremenda fake news, que o Lula é inocente, disse isso em todos os processos, continua dizendo agora. Isso pode. Mentir pode, desde que combine com as fantasias do PT. Agora, quer que vote isso aí? É uma maluquice, é você voltar a 1.500, eles querem, então tá bom. Providenciem caravelas aí para todos nós aí, cada um, voltemos. Eu volto para a Itália, por exemplo. Eu vou morar com os descendentes aí, com os parentes dos meus avós que não vieram. É isso. Não faz sentido isso. E, de novo, né, vou ser redundante, a nossa imprensa acompanhando isso aí com aquele olhar de paisagem, covarde, de sempre. E os colunistas escrevendo sobre a estratosfera, ali porque não tem coragem de olhar para o Brasil como ele é.